Estamos aguardando a entrada do Roger, ex-goleiro do Flamengo, seleção brasileira. Daqui a pouquinho a entrada do Roger. Daqui a pouquinho a entrada do Roger, viu, Haroldo? Daqui a pouquinho, Everton Buriti, o Haroldo. Grande doutor Inácio, está por aqui também. Amadeu Rodrigues, o Roger Noronha já entrou aqui. Vamos lá. Vamos entrar agora com o Roger. Vamos lá. Estamos esperando aí a entrada do Roger. Tá entrando, hein, galera? Só uns minutinhos. Só uns minutinhos. Guardando aí nosso campeão entrar aí. Você enviou a solicitação para ele? Vamos lá. Falta só a imagem do Roger. Tá já entrando. Falta só a imagem, né, Roger? Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Vamos mostrar a travando. Tá carregando aí a sua entrada. Um abraço, viu, Amadeu? Não, na internet não. Tá vendo? Tá faltando a imagem. Só tá chegando o som. Tá faltando a imagem, Roger. Tá tudo preto, né? Quer tentar de novo, Roger? Vamos tentar. Vamos lá. Vou fechar essa aqui. Aí você tenta de novo. Faz solicitar de novo, ok? Show. Beleza. O Roger tá tentando ajustar a conexão dele. Daqui a pouquinho, dentro de alguns minutos. Tá certo? Grande Breno Nóbrega da Costa, grande massagista e roupeiro. Kaká Noronha está também. Doutor Inácio, grande palmeirense, que vibrou com a do Mancuso. Vamos lá agora. Vamos colocar o Roger agora. Vamos lá. Aguardando a entrada do Roger. Hã? Receptor. Oi? Oi? Entrou? Roger? Entrou? Não, tá. Não, tá só preta a tela. Tua tela tá preta e girando, entendeu? A gente tem que tirar desse... Peraí. Deixa eu. Peraí que eu vou tentar do seu. Porque no meu tá perfeito. Você tá perfeito aqui. Ah, sim, eu apareço para você, não é isso? Perfeito, Falta você perfeito. aparecer aqui. Sei, entendi. Então tá faltando, Roger, você justamente abrir aí o seu, não é verdade? A galera tá te escutando já. Não pode falar besteira então, por enquanto. Pode não, a galera tá ouvindo. Já tem. Sai. Vou entrar no outro celular aqui. Peraí. Ah, então beleza. Então tu fecha aqui e tu vai entrar no outro celular, não é isso? Isso, vou entrar no outro celular. Beleza. Eu vou fechar aqui, tá bom? Beleza. O Roger vai entrar no outro celular porque a conexão não está dando certo. Roger, goleiro do Flamengo, campeão invicto em 96, titular. O Roger foi aquele goleiro que levou o gol de barriga de Renato Gaúcho em 95, no Fla-Flu. E ele vai estar com a gente aqui daqui a pouco. Roger é goleiro que foi para o São Paulo. Teve aquela polêmica que ele foi para o ensaio na revista e foi demitido de São Paulo porque ele saiu. Grande Souza Júnior, Maria Clara, tá todo mundo, o Bruno Noronha, o doutor Inácio. O Roger foi campeão invicto pelo Flamengo, esteve naquela seleção que disputou o pré-olímpico pelo Brasil para Barcelona 92. Vamos lá. Ele está chamando aqui, vamos visualizar ele. Fazer uma transmissão ao vivo aqui. Vamos ver se agora vai. Opa! Tá já chegando. Aqui? Oi. Opa! Agora- Aí tá certo, garoto. Show. Como é que Posso? tá? Tá chegando o som? Tá chegando perfeito, Não. perfeito. Bota o celular em pé, Roger. Isso.
Tá Show. ouvindo? Ô, tranquilo, perfeito. Tranquilo, Roger. Você só vem a Paraíba, João Pessoa, de década em década. Você veio em 92, Brasil e Seleção da Paraíba. Depois veio em 2001, Copa dos Campeões. E só de quase de 10 em 10 anos, né, Roger? É verdade, pô. E primeiro, queria agradecer você pela participação, né, cara? Prazer demais falar com você. Aquela foto que você mandou tá bem demais em 2001. Pô, Falei que você tava com o cabelo seus assim. cabelos. Foi verdade, foi. Porque goleiro, quanto mais velho, melhor, né? Fala assim, né? Aí eu pinto o cabelo de branco para ficar mais experiente, melhor. Mas saudade de João Pessoa, Hotel Tambaú, muitas lembranças, tempo bom e muitas alegrias, né? Torcida maravilhosa, tanto a do Flamengo quanto a do São Paulo, são torcidas imensas aí na Paraíba. Então, prazer muito grande. Estou com saudade daí, saudade desse calor, porque aqui eu estou no interior, região serrana do Rio, bastante fria essa época, hein? Pois é. Roger, você foi daquela, eu poderia dizer, uma das maiores gerações que o Flamengo formou. Porque teve aquela da década de 80, do começo, que o Flamengo ganhou tudo, mas teve aquela também que formou você, Júnior Baiano, Paulo Nunes, Marquinhos, Marcelinho, Djalminha, entre outros. Você estava na Taça São Paulo de 90, você fez parte ali? Estava lá, estava Júnior na época, porque na realidade, já 70, eu sou 72, Júnior Baiano também é 2 anos mais velho do que eu, mas eu fazia parte daquele grupo. Era um grupo espetacular, né? Era o Rogério, Rogério Lourenço, né? Marquinho, Djalminha, Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, um time fora do comum. E uma pena, né? Foi uma pena não ter dado continuidade naquele time que com certeza tinha tudo para dar grandes alegrias para o Flamengo, mas aí chegaram alguns medalhões, chegaram algumas pessoas com status acima e não tivemos aquela paciência, né, de esperar amadurecer. Teve aquela confusão, até se eu não me engano, no Caio Martins com o Renato Gaúcho, com o Djalminha. Então, assim, foi uma pena mesmo, porque nós crescemos junto ali, infantil, juvenil, ganhamos tudo. Eu fui bicampeão infantil, bicampeão juvenil, bicampeão de júnior, chegamos à seleção brasileira com o Ernesto Paulo em todas as categorias. Então, assim, era um time que tinha tudo para ganhar muitos títulos com a camisa do Flamengo, sem dúvidas. Roger, aquela seleção brasileira, a sub-20, sub-21, você esteve em campo que Portugal considera um dos maiores jogos da história de Portugal, aquela final dos juniores mundial que vocês perderam nos pênaltis para Portugal, lá no Estádio da Luz, que foi um dos maiores públicos da história da Europa. Até hoje está lá nos anais do estádio do Benfica. Até hoje, Roger. É verdade. Você falando aqui, eu fico arrepiado, cara. Porque, assim, primeiro foi uma afirmação muito grande, que desde quando nós pisamos em Portugal, nós descemos do avião, a torcida portuguesa parecia que estavam pressentindo. Falaram só, a final é Brasil e Portugal, a final é Brasil e Portugal. E eu lembro, faltando 2 dias antes desse jogo, da final, cara, que o time de Portugal também, o timaço, era Figo, Rui Costa, era o timaço, muitos daqueles... Vitor Bahia, muitos daqueles... Então, assim, desde quando nós descemos no aeroporto, em Portugal, o pessoal, não, tem que ser a final brasileira, tem que ser Brasil e Portugal, Brasil e Portugal. E 2 dias antes desse jogo, todos os canais, tanto os televisivos como o rádio, estavam pedindo para a torcida não ir para o estádio, que os ingressos já estavam esgotados, para não insistir, para não dar confusão na entrada do estádio. Então, assim, foi uma coisa fora do comum, e uma coisa eu vou te falar em primeira mão, que eu acho que eu nunca falei assim, para ninguém. Eles tinham um apito, cara, tipo aquela vuvuzela que fizeram aqui no Brasil, mas eles tinham um apito. A torcida, né? A torcida portuguesa. E deu ali, se eu não me engano, 90 mil pessoas por aí, e assim, 80 e poucos mil torcedores portugueses e poucos mil brasileiros. E toda vez que o Brasil pegava na bola, eles ficavam com esse apito, cara, apitando, e eu fiquei 4 dias sem dormir, escutando os unidos no meu ouvido, sem brincadeira, depois desse jogo. Além da ressaca de ter perdido os pênaltis, aquele raio daquele barulho, daquele apito, para me fazer lembrar daqueles pênaltis, cara. Só que, não esqueça que anularam um gol nosso legítimo, anularam um gol do Elber legítimo,
que nós perdemos. Teve um pouquinho de mãozinha aí do juiz aí, porque foi o primeiro título importante de Portugal. Então, teve uma mãozinha aí que até hoje aquilo não me desceu, não, meu amigo. Ô, Roger, Portugal, antes de ganhar a Eurocopa de 2016, que eles ganharam da França, lá na França, eles tinham, então, para eles, o ápice do futebol era aquela final de juniores contra o Brasil. É Lá no verdade. Estádio da Luz, está no museu, aí tem fotos, eles mostram com orgulho justamente aquele título em cima do Brasil, né, Roger? É verdade, é verdade. E assim, e aquilo que nós comentamos na instância. E além desse evento que mobilizou Portugal inteiro, teve a questão de formar tantos jogadores que foram para o Barcelona, jogarem em grandes clubes, foram ídolos nacionais. Então, assim, a base dessa Eurocopa, para mim, veio daí, veio desse título do Mundial de Júnior. Então, assim, isso amenizou um pouco essa dor, né? Essa tristeza de ter perdido, de saber que nós perdemos para um time realmente que tinha capacidade e tinha muita qualidade. Verdade, Roger. Aí, nesse mesmo ano, em 91, você já tinha ascendido profissional. E você chegou a ser campeão carioca, justamente na reserva do Gilmar Rinaldi, né? Isso, campeão brasileiro também, 92. Campeão brasileiro. Não, estou falando de 91. 91, estamos antes. Né? Também, 91, campeão isso aí, campeão carioca. E assim que eu voltei de lá, porque a seleção foi em agosto de 91, logo no outro ano eu comecei a frequentar mais o profissional. Teve até uma coisa interessante que eu vou te contar também, primeira mão, tá vendo? É só furo de reportagem, cara. Vamos lá. Eu quase saí do Flamengo nessa época, porque naquela época era aquele contrato de gaveta, né? Existia um contrato de gaveta, o famoso contrato de gaveta, que o clube te segurava, você não podia sair. E na época, eu sou do interior, meus pais eram muito humildes, né? Eu morava, minha mãe morava no Nacional aqui na minha cidade, então a gente passava uma dificuldade grande, um sacrifício muito grande, e eu voltei com uma proposta para jogar no União da Ilha da Madeira. E o Flamengo não queria me liberar. De jeito eu não queria me liberar, e eu até bati o pé e falei assim, olha, porque naquela época, se você fosse sem autorização do clube, eu tinha que ficar 3 anos sem atuar para depois poder assinar o contrato com o União da Ilha da Madeira. E eu já estava de malas prontas, já estava praticamente tudo resolvido que eu ia, e com isso o Flamengo, não, vem cá, não vou deixar você ir, vamos assinar um contrato profissional. Então foi aí que eu me profissionalizei depois desse Mundial com uma forçação de barra, entre aspas, né? Uma proposta de União da Ilha Madeira para ficar 3 anos sem jogar, para depois assinar com o União da Ilha Madeira. Mas foi um aprendizado, Roger, nesse ano, 91, campeão carioca, com o Idemar, com o Gilmar Rinaldi, com o Júnior Baiano, com o Gotardo, com o Piá, com o Charles Guerreiro, com o Gaúcho, o Luiz Carlos Toffoli, de saudosa memória, Paulo Nunes, era da sua geração, já foi como titular, Marquinhos, Marcelinho, enfim, foi aprendizado não ter ido para Portugal e ficado no Flamengo, Roger? Não, minha vontade foi sempre permanecer na Gávea, né? Sempre permanecer no Flamengo. Até porque eu cheguei lá, tem até uma foto depois que eu vou te mostrar aqui atrás. Ah, sim. Quando eu cheguei no Flamengo, em 86, em março de 86, encontrei o Zico nos últimos treinamentos dele, antes de sair do Flamengo, e eu tirei essa foto, que para mim é relíquia, que eu guardo. Então, eu fiquei, na realidade, 11 anos no Flamengo, né? Então, assim, eu já estava 5 anos, e tudo que eu tenho na minha carreira, e tudo que eu conquistei, foi graças ao Flamengo, que foi a minha escola, foi tudo que eu aprendi. Então, na realidade, assim, minha intenção sempre foi ficar. E quando eu cheguei com esses ídolos, com esses jogadores tarimbados já, igual que a gente fala no futebol, né, cara? Foi uma experiência enorme, até para me poder depois, em 95, assumir a titularidade lá no comando de Vanderlei Luxemburgo. Então, para mim, realmente, foi na hora certa, até porque estava mesclando o Gotardo, que era mais experiente, o Gilmar, que tinha vindo de São Paulo, junto com o Nélio, que tinha jogado comigo na base, com o Paulo Marquinho. Então teve essa mescla, que para mim foi mais fácil você se adaptar, né, nesse cenário. Verdade. Aí, no outro ano, em 92, você já estava lá também, e o time, justamente, campeão brasileiro, que tem também Fabinho, Júlio César Paraense, tinha... O Júnior, né? Carista Júnior. Que é de João Pessoa, né? Você sabia, né? Que fez o 3º gol de falta, que matou a final do Brasileiro. Justamente. Falta e saiu comemorando feito uma criança, né? Ô, Roger, e o
que é que o Gilmar Rinaldi, de experiência, foi campeão brasileiro pelo São Paulo, foi vice-campeão brasileiro pelo São Paulo contra o Vasco em 89, já tinha sido campeão carioca, estava ali, você como um garoto ainda, Gilmar Rinaldi, o tratamento dele com você? Olha, o Gilmar aprendi muito, cara, até porque, até pelo profissionalismo dele, cara, eu comparo ele muito com o Rogério Ceni, que eu também tive o prazer de jogar no São Paulo, que mais na frente já falar sobre isso. Mas me ensinou muito, porque ele podia. Eu era o segundo, terceiro goleiro, a gente revezava ali com o Adriano, que eu fui no jogo da final, o Adriano, o goleiro, foi no outro. O Gilmar pedia para ele chegar uma hora antes de todo o treino, ele era o primeiro a chegar e o último a sair, e eu tinha que ficar chutando bola para ele. Ele sempre falou para mim, ele falou assim, olha, goleiro é situação de jogo. É importante esse treinamento específico com o treinador de goleiro? É importante a gente fazer o treinamento específico com o treinador de goleiro, mas é importante demais esse chute a gol, porque a situação de jogo é chute. Então eu tinha que chegar todo dia, uma hora antes, para ficar chutando bola para ele. Quando começava o treino, já estava morto, e ele parecia um garoto. Eu falei, caramba, cara, que saúde, que profissionalismo. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, e ele que me trouxe também para o esporte, né? O esporte que o Gilmar sempre atuou com o esporte, e ele que me levou desde moleque para o esporte, que eu joguei minha vida inteira com essa luva. Então, também, graças ao Gilmar, que eu cheguei a conhecer essa marca de luva, que foi minha segurança a minha vida inteira. Inclusive, nessa época, o Flamengo era Adidas, com aquela camisa o número era as 3 listas, e a camisa de goleiro era o Sport, a sua e a de Gilmar. Tem Gilmar, até no álbum de figurinha. Ele era representante da Sport aqui no Brasil. Ele foi o cara que trouxe o Sport, que é alemã, a marca alemã, ele que trouxe o Brasil, então ele era o representante. Ele que fornecia para os goleiros, e ele que me trouxe para ser patrocinado pelo Sport, que eu passei o resto da minha carreira com ela. A Ulosport, podia dizer que, assim, que era a grande rival da Reusch, Exatamente. E eu tinha um catálogo aqui daqueles goleiros, né? Predome, Faf, Zoff. Então, assim, até hoje eu tenho esses posters aqui em casa, e a rivalidade era assim, as duas melhores marcas de luva, de mais segurança, e os goleiros competiam através dessas duas. Que hoje a gente pode falar. A gente está fazendo marketing de graça, ninguém está mandando nada para a gente. Mas isso é bom, rapaz. É igual a Adidas hoje. Um pega um time grande, outro pega outro. Então, a Reusch e a Ulosport, em termos de luva, é o que é hoje a Nike e a Adidas. Né? A Nike assina a coleção, a Adidas assina com a outra, então essa briga comercial entre as duas. Verdade. Ô, Roger, aí aquela fase 93 e 94, que o Flamengo galgou, 93 trouxe Nilson para fazer o ataque com o Gaúcho, depois disputou a Libertadores, foi eliminado pelo São Paulo, depois no Brasileirão chegou até a Supercopa, a final da Supercopa. Você estava ali também no elenco, Roger? Eu saí exatamente em janeiro de 97. Quando eu deixei... Então, naquela Supercopa você estava lá com o Gilmar também? Estava. E depois eu vou te contar a minha saída, que foi até meio controversa, como eu te falei. Meu desejo sempre foi permanecer no Flamengo. Então, a gente vai contar a minha saída aí também, que não desceu muito bem para mim, não. Mas reportagem aí que ninguém sabe, não. Né? Eu sei. Ô, Roger, aí o seguinte, o Kleber Leite assumiu o Flamengo. De cara, ele contratou o melhor jogador da Copa do Mundo, que foi o Romário, contratou Branco, campeão da Copa do Mundo, tetracampeão. Depois fez um baita de um elenco, investimento. Agora, no gol, tinha você ali e tinha o Adriano. Começou o Adriano. Depois precisou contratar o goleiro do Bahia, o Emerson. Para depois, no meio do Campeonato Carioca, dizer, rapaz, a gente tem um goleirão aqui e vamos utilizar, que é o Roger. Como foi esse processo, Roger? O Emerson, inclusive, foi meu companheiro nas seleções de base todas, né? Então, a gente teve a mesma estrutura. Então, aconteceu a mesma coisa, Stefano, vamos trazer mais atual, com o Rogério Ceni. É muito difícil, principalmente o Zé
você pegar, sair do Gilmar, querendo ou não, que foi multicampeão, ganhou tudo pelo São Paulo, goleiro de Copa do Mundo, né, de seleção brasileira, Copa do Mundo, foi campeão em 92 brasileiro, como nós falamos aqui pelo Flamengo, e quando ele sai, que é um goleiro de mais experiência, goleiro vencedor na sua carreira, quando chega um goleiro novo, a torcida estranha um pouco. Aquela coisa, o goleiro se firmar é difícil. Aconteceu isso que eu falei agora com o Rogério Ceni. Então nós sofremos um pouco sobre isso, sobre a insegurança no gol por parte da torcida. Então veio o Adriano, depois veio até o César, que jogou no Palmeiras, jogou na Portuguesa. Veio alguns outros, o Sérgio também, que tinha jogado na Portuguesa, também veio. Então passaram vários goleiros depois do Gilmar que não se firmaram. E eu, graças a Deus, vim de base, vim da seleção, a torcida já me conhecia, foi mais fácil e foi mais tranquilo para mim assumir essa responsabilidade e ter um pouco mais de confiança da torcida, um pouco mais de paciência por parte da torcida, porque já conhecia o meu histórico, né? Seleção brasileira, de base. Então, para mim, foi super tranquilo assumir essa posição do Flamengo. Apesar do gol de barriga, para falar. Eu ia chegar lá. Agora, Roger, teve um jogo contra o Botafogo do Rio que Túlio, o Flamengo ganhou de 1-0, mas Túlio Maravilha não marcou porque você realmente parou tudo. Um colega meu lembrou disso, que é lá de Campina Grande, o Michel Bruno. Rapaz, Roger, contra o Botafogo no hexagonal decisivo, que foi de pontos corridos o título do Fluminense contra o Flamengo. E contra o Botafogo, na vitória de 1-0 do Flamengo, você pegou tudo. Você lembra desse jogo, Paulo? Para mim, se não foi o melhor jogo com a camisa do Flamengo, foi uma das melhores, cara. E foi no Dia dos Namorados, eu tenho essa recordação até hoje. O Túlio chegou para mim e falou assim, Roger, que eu caí fazendo cera, né, no final do jogo, aquela cera normal do goleiro. O Túlio chegou e falou, se levanta, não vou conseguir fazer gol em você hoje não, cara. Foi 1-0, gol do Romário, o Sábio chutou a bola, ia para fora, o Romário fez o gol. Isso. E no dia seguinte, eu lembro, porque tem uma reportagem do Globo, que saiu na primeira página do Globo, falou assim, Roger com sua nova namorada, porque a última bola do jogo, Túlio cabeceou, eu defendi, ela bateu na trave e saiu. Aí a nova namorada do Roger a trave, saiu no Jornal Globo. Então, assim, sim. Um momento marcante que ali para mim também foi uma afirmação aquele jogo. Foi um jogo que o Botafogo pressionou muito e realmente, como a gente fala, goleiro de time grande, em alguns jogos tem que fazer milagre, não pode ser comum, não pode ser mais um, pegar só as bolas fáceis, tem que também numa hora fazer alguns milagres, como a gente fala, e aquele jogo realmente, modéstia à parte falando, eu fiz alguns milagres. Ô Roger, vocês ficaram a um gol de ser campeão carioca, onde disputava para ser o Rei do Rio Túlio, Romário e Renato Gaúcho. O Fluminense fez 2-0, o Flamengo empatou, e a culpa foi de quem? Foi do Charles, que não marcou o Ailton antes de chutar a bola cruzada por Renato fazer de barriga. Renato estava impedido, como muitos dizem, se tivesse o VAR ia acusar. Como foi isso, Roger? Olha, na realidade, eu acho assim, que foi muita empolgação, cara. Porque realmente, como nós chegamos no jogo final como favorito, indiscutível, isso até o próprio torcida do Fluminense fala, os jogadores, que o nosso time realmente era um time acima da média disparado. Então nós chegamos, isso até foi usado pelo Joel na época, como motivação. Ele usou isso no vestiário, olha, estão dando nada pra gente, estão falando que já são campeões. Então eu acho que quando chegou nessa fase, que a gente estava com 2 jogadores a mais, o time estava, em vez da gente, hoje, o que o Vanderlei falaria hoje? Vamos fechar a casinha, já somos campeões, vamos fechar a casinha. Então acho que o time era tão bom e tinha tanta qualidade que nós sofremos um contra-ataque que é inadmissível hoje em dia acontecer. Você, aos 45 do segundo tempo, com 2 jogadores a mais e com título garantido, para que você vai tentar o terceiro gol? Para que você vai tentar o 4º gol? Segura ali, acabou o jogo, chuta para fora, cai no chão, faz cera. Então, acho que nós pecamos exatamente aí, de tomar um contra-ataque aos 45 do segundo tempo. O Charles Guerreiro, é lógico, que ele podia ter parado, que ele tomou 2 cortes do Ailton. E 2 coisas que eu quero falar também a respeito desse gol. Primeiro, que o Renato depois confidenciou para mim que ele achou que a bola ia para fora.
Tanto que na jogada, se você olhar por trás do gol, ele não coloca a barriga na bola, ele tenta sair da jogada. Ele achou que ele estava impedido. Dá uma recuada. Eu achei que eu estava impedido, eu tentei sair da jogada e foi exatamente onde que a bola esbarrou e entrou. E a segunda coisa que eu queria falar para você, eu fui comentarista da rádio aqui 94 FM aqui de Cordeiro. Eu queria até mandar um abraço ali para o pessoal da rádio. Eu fui 2 anos comentarista da rádio. E eu estava num dos programas, sempre que tem Fla-Flu, entra essa brincadeira, né? Torcendo. É lógico. Um gol de barriga, gol de barriga. Aí eu tenho um saudoso amigo meu aqui, o Alexandre Viana, que está em bons lugares aí olhando pela gente. Cara, fora de sério, ensinou muito nessa área de rádio. Alguns chiques que a gente tem, alguns atos fáceis que ensinou. Devo muito a ele ter aprendido algumas coisas. E ele falou para mim assim, Roger, no meio do comentário, só pergunta para esse tricolor aí se ele tem internet em casa. Aí eu falo, o senhor tem internet em casa? Eu sei. Então entra aí, na Federação Carioca de Futebol. Aí o senhor entrou na Federação Carioca de Futebol, pega a súmula do jogo de 95. Aí ele entrou na súmula, fala de quem que está aí na súmula, o último gol do Fluminense. Foi o gol do Ailton. Então o Roger nunca tomou gol de barriga. O Roger tomou gol do Ailton. Ou não é verdade? De certa forma foi, porque quando eu anunciei sua live, os flamenguistas disseram, o Roger, campeão invicto, titular pelo Flamengo. E os tricolores disseram, o que levou o gol de barriga de Renato. E você agora está explicando. Eu nunca tomei gol de barriga. Na súmula está gol do Ailton. E o locutor, Januário da Oliveira, à época, ele gritou como se fosse gol do Ailton. Ele não disse Renato na hora, entendeu? Não é verdade, olha. É verdade. Eu brinco com o pessoal, sempre me ligo. 25 anos de gol de barriga, 20 anos de gol de barriga. 18. Eu falei, meu amigo, eu só vou fazer uma reportagem com o Renato desse gol de barriga, que não foi gol dele, foi gol do Ailton. Primeiro, se o Ailton está presente, porque o gol foi do Ailton. E segundo, se falar do título invicto, e eu fui o goleiro menos vazado de 96. Eles não aceitam. Por isso você nunca me viu na reportagem gol de Renato. E nem vai me ver. Verdade, Roger. Eu quero aqui abraçar o Alex Xavier, a Patrícia Zanini, o Breno Costa, tua esposa, né? Um abraço para a Patrícia, o Breno Nóbrega da Costa, dizendo ele jogou muito, Linhares Geisa, Gilberto Tom, Paulo 927, Sérgio, Fernanda Borges, perguntando se você jogou contra o Vasco, você foi campeão contra o Vasco em 96, o Jailson Kemeyer, Haroldo Castro, Sandra Maria Aparecida, Inácio Pedrosa, advogado aqui de João Pessoa, Eduardo Fernandes e o Vitor Oficial, Célia Maria, a Marta Fernandes, muita gente aqui, Roger, com a gente na interação. Roger, acabou o Campeonato Carioca, viu aquela ressaca, tiraram o Vanderlei Luxemburgo durante aquela Copa dos Campeões que tem em Brasília, colocaram o Edinho, e você fez um grande campeonato, e o Kleber foi e contratou o Paulo César, que era um goleiro de destaque da Portuguesa, por exemplo. Se tinha você, que fez um bom campeonato, para que vir mais goleiro, digamos assim, com nome, Roger? Ô, Stefano, eu acho o seguinte, cara, aquela época era muito complicado, né? Hoje o futebol, graças a Deus, eu acho que está muito mais profissional. Naquela época, muitos empresários publicavam jogadores, muito. Não que hoje não exista, mas existia muito mais interesses na época. Não, já tem esse jogador meu aí, coloca esse daqui também, coloca esse daqui, traz esse daqui. Pô, mas tem o Roger, mas tem esse daqui também que está no mercado, que é bom. Então hoje não, hoje você tem uma equipe multidisciplinar por trás. Para você fazer esse estudo, se vale a pena, se compensa, se custo-benefício é bom, se não é. Então, eu também não entendi, sinceramente não entendi. Como você frisou, fomos campeões, eu fui o goleiro menos vazado ao lado do Carlos Guedes. Isso. Na época, eu fui na revista do Flamengo, saiu Roger, herói do título. Então, assim, foi 0-0. Saiu. O empate do Vasco. Então, eu sinceramente não entendi se queria um goleiro mais experiente para passar, só que aí, ao mesmo tempo que você traz um goleiro mais experiente, que era o caso do Paulo César, você também traz uma cobrança e uma responsabilidade muito grande.
Aí traz uma insegurança muito grande para mim, que estava ali no gol, e a torcida fica, pô, nessa falha, por que eu não coloco o outro? Será que o outro é melhor? Se não é? Então, eu acho que foi um movimento errado da diretoria e no momento errado de trazer outro goleiro naquele momento que eu estava me sentindo super bem e confiante. E tinha aquela cobrança do famoso título no centenário do Flamengo que não tinha vindo até então. Aí eu acho que naquela época o Flamengo teve um rodízio muito grande de contratação, contratava um, dispensava outro, contratava um, dispensava outro. Aí outro que tinha você, o Paulo César, que tinha um grande nome no Cruzeiro e fez um bom campeonato pela Portuguesa. Aí eu acho que quiseram, tipo, dar experiência, como você disse. Aí veio o Apolinho, Roger. As coisas andaram mais, fluíram mais com o Apolinho, o Washington Rodrigues, que é colega nosso lá da Rádio Tupi, que foi técnico do Flamengo, junto com o seu auxiliar, ou a coisa desandou mais com o Apolinho comandando o Flamengo? Não, eu acho que o Apolinho, como ele não tinha tanta experiência como treinador, ele foi. Ele apaziguou os ânimos, deu moral para quem realmente merecia moral e deu aquela tranquilidade, por ele ter aquele carinho também do torcedor, o Apolinho está aqui. Então, ele soube falar a linguagem dos jogadores, até porque a saída do Vanderlei, pouca gente sabe, foi muito conturbada. Porque, na realidade, depois daquele título que nós perdemos para o Fluminense, tem um fato de bastidores que eu nunca ouvi ninguém da entrevista falando sobre aquilo, com a saída do Vanderlei. Nós viajamos e o Vanderlei não foi na viagem. Ele não foi na viagem com a gente logo em seguida do jogo. Porque, na época, tinha aquela questão de arrecadar dinheiro. Então, o Flamengo acabou o Campeonato Carioca e já tinha alguns amistosos marcados para logo em seguida o Campeonato Carioca para arrecadar dinheiro. Isso. E nós fomos para Aracaju, se eu não me engano, nós fomos para Aracaju. Na terça-feira perdemos o título, domingo, terça-feira fomos para Aracaju, que nós jogaríamos quarta-feira à noite. E no hotel, no aeroporto, a gente estava sendo hostilizado por alguns jogadores do Fluminense, que é normal, cobrança de alguns torcedores do Flamengo pela perda do título, e o Romário e alguns jogadores importantes do elenco perguntaram para o Kleber Leite e para o Plínio Serpa Pinto. Falou, cadê o Vanderlei? E o Plínio Serpa e o Kleber Leite falaram, ele fez, quando ele assinou um contrato com a gente, ele estava 2 anos sem férias, ele estava na Europa, tinha vindo para cá, e tinha no contrato, independente do resultado do Campeonato Carioca, que ele tinha 2 semanas de férias que ia dar para ele antes de começar o Brasileiro, antes dos outros campeonatos. E chegamos no hotel Aracaju, o Romário chamou os jogadores, chamou a gente do elenco, olha, eu não concordo com isso, eu acho que está errado, eu não acho que o Vanderlei tinha que estar sofrendo junto com a gente aqui a cobrança, e eu vou trazer o Plínio e o Kleber Leite e vou derrubar e vou tirar o Vanderlei daqui. Eu falei, caramba, tá doido, cara, é sério? Eu vou falar o quê? Eu começando? Eu falei, vou ficar quieto. Se quiser, tá feito. Se você achar melhor aí, eu tô com você e tal. E foi o que aconteceu. De noite teve uma reunião no quarto do Romário e falou, olha, eu acho que está aqui. Aí o Kleber Leite, o Plínio, conversaram com a gente, falaram, pô, mas já estava no contrato antes, ele tem contrato mais um ano, vamos ter calma, ele tem contrato até dezembro, vamos pensar, vamos sei o quê. Eu falei, não, tinha que estar com a gente, tinha que estar com a gente. E realmente aconteceu isso. De madrugada, na Rádio Globo, nós ouvimos que o Vanderlei estava fora do Flamengo. Então criou aquela coisa toda, pô, derrubaram o treinador, não sei o quê, aquela confusão. Então teve que chegar o Apolinho, como, não, gente, vamos esquecer, já passou, vamos pensar em jogar bola, vamos pensar em... Mas antes teve o Edinho ainda, né? Entendeu? O Edinho chegou mais com ponta firme, mais da linha do Vanderlei. Sim, aí, sim. Que é exatamente do mesmo... Da mesma linha do Vanderlei, da mesma linha desses outros treinadores, mais ponta firme, mais cobrança, mais aquela coisa. Então, assim, o Apolinho foi mais mesmo para apaziguar os anos, para deixar as coisas mais suaves. Agora, Roger, o Apolinho parece que tinha uma estrela, porque ficou aquela expectativa, porque o Flamengo vinha mal no Campeonato Brasileiro, foi mal naquela Copa lá de Brasília, né? Aquela Copa dos Campeões. Aí estrear o Washington Rodrigues, o Apolinho, com o atual, que o campeão da época da Libertadores e o campeão mundial contra o Milan, que era o Vélez Sarsfield do goleiro Chilavert, do Zandoná. E o Flamengo ganhou jogando lá em Buenos Aires. Isso levantou o Apolinho quando veio para o Brasil de volta, né? Mas é o que eu falo,
treinador é igual goleiro, tem que ter estrela. Não adianta só ser bom, cara. O goleiro, igual que a gente brinca no futebol, que os goleiros falam, pô, o cara chama gol, agarra demais, é bom demais, mas chama gol. Então não tem jeito. O goleiro, o treinador, ele pode ser bom, pode entender, pode saber de tática, mas se não tiver estrela, não tiver sorte, não tem jeito, cara. E foi o caso do Paulinho. Pois é, aí, Roger, acabou o campeonato, acabou o ano 95, o Flamengo quase foi campeão da Supercopa contra o Independiente, né? Ganhou de 1-0 o gol do Romário. O Aloysio Chulapa era bem novinho, né? Entrou naquele jogo. O Maraca lotado. Aí o Flamengo perdeu a Supercopa. Aí quando começou 96, que o Kleber disse, temos que fazer o time para ser campeão. O Mancuso participou até comigo aqui, contou que ele foi uma das principais contratações do Flamengo. O Mancuso, o aeroporto do Rio, recebeu de forma calorosa, a imprensa carioca também. E começou. Justamente. Aí o Kleber contratou Sérgio Goleiro, que já tinha já tinha rescindido com Paulo César, e depois trouxe o Zé Carlos, que estava em fim de carreira, de volta, que estava em Portugal. Ó. E mesmo assim, começou o Campeonato Carioca, você se firmou, se machucou na final do primeiro turno, entrou o Zé Carlos, você ficou recuperado, segurou até o final do Carioca e foi campeão invicto. Começa esse processo todo. De novo, contratações de outros goleiros, tendo você já firme e pronto ali. Então, Stefano, é uma coisa que me trazia na época, poxa, minha trajetória toda no Flamengo, campeão de infantil, campeão de juvenil, campeão de júnior, seleção, uma coisa que pouca gente lembra. Eu fui convocado para a seleção profissional que o Ernesto Paulo assumiu em um jogo contra o País de Gales. Contra o de Gales. Perdeu de 1-0, estava na reserva de Tafarel, então já estava até passando por um processo de me adaptar à seleção profissional para não sentir tanto lá na frente uma possível convocação para a seleção. Então estava num momento muito bom, profissionalmente, e esse movimento da diretoria me trazia muita segurança. Que na mesma, porque eu era um moleque novo ainda, na mesma hora que eu estava bem, sentindo seguro, vi uma contratação dela, Zé Carlos. Teve uma história do Flamengo, um goleiro de experiência. Qualquer falha que eu tiver, a torcida... Foi para a Copa do Mundo 90, né? Exatamente. Então, qualquer falha, o pessoal pediu Zé Carlos, então me trazia uma insegurança muito grande. Então, isso me atrapalhou muito, essa minha afirmação como titular absoluto do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Ô, Roger, mas você, quando machucou, viu uma esperança do Zé Carlos se firmar como titular? Ou você tinha confiança? Eu acho que era o PC Guzmão, o preparador de goleiros, né? Exatamente. Era ele que era o preparador do Vanderlei, na época. Não, mas em 96 foi Joel Santana já, né? Então, isso, Joel Santana. Aí você machucou. Você machucou. Inclusive, quando você saiu, o Zé Carlos chegou até a fazer uma boa partida, né? O Zé Carlos, o Zé Grandão. Mas você, quando voltou, garantiu o título invicto. O Flamengo foi campeão estadual dos principais campeonatos, digamos assim, da América, que é o Campeonato Carioca, os mais charmosos que existem, e você está na história do clube campeão carioca sem perder, Rob. Verdade. E afinal, jogar por 3 empates contra o Vasco, e já liquidamos no primeiro, que foi 0-0, e um jogão. Quer dizer, ali, e aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava com tanta confiança que ninguém sabe disso também. Do primeiro jogo, começou o Brasileiro, eu estava super bem, confiante. Joguei o primeiro jogo contra o Guarani de Campinas, do Maracanã. E no jogo seguinte, nós fomos viajar para jogar Supercopa, se eu não me engano, contra o Independente, em Buenos Aires. E eu estava sentindo um pouco adutor. E o Júnior, que já tinha assumido como treinador, que jogou, que foi campeão com o Zé Carlos, o nosso Júnior comentarista, ele falou assim: Roger, eu vou te segurar porque o Runco, que era até o médico na época, pessoal, o Runco pediu para te poupar. Doutor Runco pediu para te poupar, e eu vou levar o Zé Carlos para jogar a Supercopa na quarta-feira, no final de semana você está de volta no Brasileiro. E eu, tranquilamente, não, sem problema, é bom que eu dou uma aliviada no meu adutor e vou jogar. E quem viajou para a reserva foi o Fábio Noronha, que viajou para a reserva do Zé Carlos. Que foi seu substituto na seleção brasileira, sub-20. Exatamente. E quando voltou do jogo,
o Fábio Noronha me alertou, falou assim, Roy, você não percebeu uma coisa estranha, não? Eu falei, como assim coisa estranha? Não, porque é número de inscrição, a Sul-Americana, Supercopa. Supercopa. É por número de inscrição. E foi inscrito Zé Carlos com a 1, você com a 12 e eu com a 22. Pô, então, há 10 dias atrás, escreveu o Zé Carlos como titular, você na reserva. Você não achou estranho, não? Eu falei, Fábio, nem reparei, nem prestei atenção nisso, nem me liguei nisso, mas vamos esperar o coletivo de sexta para ver o que vai acontecer. E realmente, o coletivo de sexta, o Júnior me chamou no vestiário antes do coletivo, falou, Roger, cada treinador tem seu goleiro de confiança, o Zé Carlos foi campeão comigo, um amigo pessoal meu, e eu vou colocar ele como titular, vou te levar para reserva. E eu, moleque novo, doido para jogar, né? Igual o pessoal fala, com tesão danado de jogar, né? Eu falei, não, por que não? Eu fui campeão agora, há um mês invicto, pô, tô bem pra caramba. Mas por que eu vou sair do time? Aí tive até uma discussão, o Paulo Angione, na época, era o supervisor. Eu falei, Paulo, eu não concordo com isso, pô, tá aquela conversa toda, e eu fiquei realmente um mês, falei, então tá, então agora eu vou me curar de vez da minha lesão da coxa, que eu não vou jogar no sacrifício mais, e fiquei 3 meses sem atuar. 3 meses sem atuar, sem aceitar essa situação, e com isso, o Júnior saiu no final do ano, eu estava um pouco sem clima de continuar na Gávea, e eu tive 3 propostas para sair do na época. Um Inter de Porto Alegre, um Inter de Limeira e o São Paulo. E o Paulo Angione me chamou no vestiário, falou, Roger, Flamengo só te libera se for para ir para São Paulo, você vai ficar na reserva do Rogério Ceni. Por quê? Porque no Inter você vai ser titular de Porto Alegre, no Inter de Limeira você vai jogar, e no São Paulo você vai ser reserva, esfria a cabeça por 6 meses, e daqui a 6 meses você volta. Você vai de empréstimo para o São Paulo. E eu estava louco para esfriar a cabeça mesmo, para sair, pelo que aconteceu comigo no Flamengo. Eu falei, não, tudo bem, eu vou para o São Paulo, só que São Paulo, por sorte, aceitou a minha ida para lá só com passe fixado. E eu fiquei 6 meses sem atuar. O Rogério jogava até de muleta, né? O Rogério dava best. E, inclusive, na Copa dos Campeões de 97, o Rogério operou o menisco. Eu fiz minha estreia, que era o Dario Pereira, contra o Santos. Ganhamos de 1-0, eu só não fiz chover naquele jogo também, porque eu fiz tudo. E no vestiário, o Dario Pereira falou assim, olha, eu quero deposito dinheiro na conta do Flamengo amanhã, porque eu quero o Roger no São Paulo. E foi a minha ida do São Paulo, do Flamengo. Eu acho que o Inter procurou você porque o Gato Fernandes, pai do Gatito Fernandes, já estava também Exatamente. em fase... Aí eles contrataram, inclusive, o Goicoechea, que foi goleiro da Argentina, não foi? Exatamente. Ô, Roger, aí adaptação em São Paulo, depois, você natural fluminense, que é do estado do Rio de Janeiro, uma boa parte da vida morando no Rio, capital. Como foi essa estada em São Paulo? Sem praia, sem futevôlei, sem pelada ali no final na folga, na Barra. Não vou falar que foi fácil não, cara, porque imagina, você sair, eu morava na Barra na época, estava no Flamengo, praia, igual que você falou, é outra situação, é uma outra atmosfera, e não só a nível de moradia, de você viver, mas também de profissionalismo. O futebol paulista, até na época de 97, estava anos-luz na frente do futebol carioca. Então, uma ideia, em 92, 95, 96, a gente escutava de companheiros nossos assim, olha só, vamos ganhar o jogo do Vasco, o clássico, porque nós estamos 2 meses de salário atrasado, e a gente vai ter moral para cobrar se a gente ganha o clássico contra o Vasco. Nós estamos aqui, então a conversa era essa, de vestiário. Estamos 3 meses sem receber, poxa, mas nós estamos sem motivação, mas se a gente perder vai ser pior para cobrar. Temos que ganhar para poder cobrar. E cheguei no São Paulo, nunca tive um dia de atraso de pagamento. Nunca tive um dia de atraso de pagamento. O quinto dia útil caía no domingo, eles pagavam na sexta. Então, assim, mas também tinha cobrança. Tinha aquela coisa de horário. Eles podiam cobrar e pagar no dia. Igual que o Vampeta falava no Flamengo. Vocês fingem que me pagam, eu finge que jogo.
Então, não, no São Paulo era diferente. O horário para chegar, não está usando a meia do São Paulo é multa, chegou 1 minuto de atraso é R$ 20 de multa, a entrevista tem que estar naquele horário, a camisa tem que ser. Então, assim, além da cidade que tinha esse ponto, que era morar no Rio e em São Paulo é uma diferença monstruosa, é como sair de João Pessoa e ir para Curitiba. Sair é uma outra atmosfera. Mas não tem praia, assim, entendi. Um lado bom, tem seu lado bom e tem seu lado, para quem é natural, mais difícil de se adaptar. Mas tinha outro lado que eu gostava muito, que é natural da maioria dos goleiros, né? Aquele profissionalismo, aquela responsabilidade, aquela coisa assim, poxa, eu faço, mas vocês também retribuem. Então isso é muito legal, cara. Eu me adaptei super bem ao futebol paulista. Tanto que eu fiquei 9 anos no São Paulo, né? Aí você teve uma passagem rápida, te emprestaram para a Portuguesa, não foi em 2000, acho, não foi? Antes da Copa dos Campeões aqui? Isso aí não foi nem proposital, foi por causa da polêmica da revista, em 99, que eu fui... Você já tinha, sim, que o Carpegiani pediu sua cabeça por conta da polêmica da revista, que você pousou para a revista. Foi outro mal entendido, que ninguém sabe, conversa bastidor. Por isso que eu falo, bastidores de futebol, só quem está ali, quem está dentro da concentração, quem está no dia a dia, sabe o que aconteceu na realidade. E na realidade, isso daí foi um mal entendido que não teve como voltar atrás. Porque foi o seguinte, quando começou a negociação da revista, o Vampeta já tinha feito a revista, o Dinei já tinha feito a revista, e eu era o terceiro jogador a fazer a revista. E nisso eu já estava em negociação e nós viajamos para alguns amistosos nos Estados Unidos. O Raí já estava tendo... E tinha brincadeira já com o Carpegiani, e o Roger vai pousar, o Roger não vai, não sei o que, já existia essa brincadeira. Então o Carpegiani já sabia, a diretoria já sabia. E no contrato de nenhum jogador, aquilo não era permitido, muito pelo contrário, a vida privada de cada um fora do futebol, tanto que o Vampeta fez e nem fez. Isso, quando saiu a confirmação da revista, eu estava na concentração, o Carpegiani me chamou, a gente ia jogar de noite no Morumbi, e de manhã, no dia do jogo, o Carpegiani me chamou e falou assim, Roger, olha só, isso foi em agosto. Eu já assinei um pré-contrato com o Flamengo, isso ninguém sabe, ninguém da imprensa sabe, até agora, né? Está sabendo agora. Eu já tanto que ele foi para o Flamengo em janeiro, o Carpegiani. Assim, e ficou marcado pelo chocolate no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa, que o Eurico Miranda zoou da cara dele, zoou até quando estava vivo, né? Exatamente. E ele me chamou e falou assim, Roger, assinei um pré-contrato com o Flamengo, cara. Tem como você adiar essa revista? Só para não ter polêmica agora, enquanto que eu estou aqui, adiar essa foto que ia sair agora em setembro, adiar para janeiro? Porque eu não estou mais aqui, pô, não sei o que. Pô, professor, eu acho que não tem problema nenhum. Agora não depende de mim, que as fotos já foram feitas e eu vou ligar para o diretor da revista e vou conversar com eles. Então me dá que de noite depois te dou a resposta. E isso eu fiz. Liguei para o diretor da revista. Falei, tem como a gente adiar essas fotos para janeiro? Ele falou, Roger, sem problema nenhum. Só que eu vou ter que falar com a dona da revista. Porque é só a gente vir antecipando as capas. O Roger do Traje a Rigor era um mês depois do meu. Aí falou assim, olha, eu puxo o Roger para cá, jogo o outro para lá, e adio as tuas fotos para janeiro. Eu falei, tá bom, mas eu te confirmo amanhã. Eu falei, show de bola. Aí eu passei isso para o Carpegiani. O que ele falou? Ele chegou na entrevista depois do jogo do Morumbi, na coletiva de imprensa, ele chegou na coletiva e falou assim, conversei com o Roger hoje, falei com ele que se as fotos forem para a banca, ele não joga mais no São Paulo. Meu amigo, era tudo que a imprensa queria. Né? O que ela mais queria era polêmica, e a revista também. Queria polêmica para vender mais revista. Quando eu cheguei em casa depois do jogo, devia ter uns 10 jornalistas me esperando. Ô, Roger, você viu a entrevista com o Carpegiani? E eu não dei entrevista. Não vou falar nada, que amanhã eu vou conversar com ele. No dia seguinte, de manhã cedinho, 6 horas da manhã, eu liguei para o diretor da revista e, olha, como é que foi? Conversou com a dona da revista? Roger, ela falou que se pudesse, saía hoje a revista. Saía amanhã, não saía em setembro, saía hoje. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer agora? Aí eu cheguei na CT de São Paulo, fui no quarto Carpegiani e falei, Carpegiani, rapaz, você me arrebentou, cara. Pô, o cara da revista agora falou que não tem como adiar mais a revista.
você criou uma polêmica danada, e ele, para mim, falou assim: Roger, como é que eu vou fazer agora se já dei entrevista sem jogar mais no São Paulo? E eu falei: ó, se vira com a diretoria do São Paulo. Eu tenho meu contrato com o São Paulo de 2 anos e vou cumprir meu contrato. Então, se o São Paulo quiser rescindir meu contrato, ele rescinde. Eu estou aqui e vou continuar sendo empregado do São Paulo. O que a diretoria de São Paulo, o que a diretoria de São Paulo fez? Não se manifestou, ou não, isso é um problema do Roger Carpegiani, o São Paulo tem nada a ver com isso e vai decidir. O Carpegiani novamente me chamou no quarto: vou te afastar por 1 mês por indisciplina e depois te reiteram no elenco. Eu falei: não, isso eu não aceito. Eu não fiz nada de errado. Como me afastar? Eu não fiz nada de errado. Ou eu vou continuar no São Paulo cumprir meu contrato treinando, ou o São Paulo me manda embora. E deu tanta repercussão, Stefano, tanto problema pessoal, sem ligação, problema, aquela coisa, então, você imagina. E nisso, o Paulo Carneiro, que era presidente do Vitória da Bahia, onde eu tive em 94, me ligou, falou assim: Roger, eu estou sem goleiro, precisando de goleiro para disputar o brasileiro, sai dessa confusão aí, sai dessa polêmica, vem aqui, cumpre esses 4 meses final do Campeonato Brasileiro de 99, fica aqui no Vitória. E foi aonde que eu achei um refúgio, fui pro Vitória e arejei a cabeça, saí um pouco daquele tumulto, daquela confusão. Então, assim, foi um mal entendido. O Carpegiani não quis esperar a colocação. Agora foi uma iniciativa do Carpegiani, não da diretoria. E a diretoria não ficou contra você por isso. Foi o Carpegiani, né? Tanto que eu voltei para São Paulo depois. Tanto que eu joguei em 2000 na Portuguesa, que graças a Deus fui muito bem. Fui um dos destaques, ganhamos do Flamengo no Canindé de 2-1. Peguei uma falta do Pet no final. Tem um campeonato muito bom. Em 2001 eu voltei para São Paulo, fui campeão logo no começo do ano do Rio São Paulo, com um gol do Kaká, quando o Kaká surgiu para o futebol. Eu fui titular do Rio São Paulo. Contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Então, assim, voltei para São Paulo em 2001 e fiquei até 2005. Então, ou seja, não tive nada com a diretoria de São Paulo, muito pelo contrário. A diretoria falou: Roger, você quer ir para Vitória? Eu acho que seria bom. Conversei muito na época com o Juvenal Juvencio. Falou: vai, Roger, vai arejar tua cabeça, a porta do São Paulo está aberta e você vai voltar para cá. Eu voltei para São Paulo. Por isso que foi uma decisão única e unilateral do Carpegiani. Única. Muito grande para ele. Teve muita manifestação contra ele, muita coisa. Roger, você inclusive jogou com o Vadão, não foi? Que faleceu há pouco tempo no São Paulo? Eu com ele, fui campeão com o Vadão, cara. O cara fora. Foi. Aí como foi a sua negociação para você voltar para o Rio e jogar no Botafogo? Em 2005, quando eu saí do São Paulo... Quando o Bosco foi para o São Paulo, não foi? Então, mas antes do Bosco de São Paulo, na realidade... Desculpa, mexi aqui, bati sem querer. Antes do Bosco de São Paulo, meu contrato estava se encerrando com o São Paulo. E o São Paulo tinha por critério, na época, de as pessoas que têm uma idade, eu acho até uma coisa... não acho errado. O São Paulo, pessoas com mais de 33 anos, 34 anos, o São Paulo renova contrato anual, não faz contrato muito longo. E eles me propuseram de renovar o contrato em 2005, meu contrato acabava dia 30 de dezembro, dia 31 de dezembro de 2005, me propuseram renovar o contrato mais 1 ano. E nisso, o Cláudio Guadagno, que foi lateral do Flamengo, amigão meu, me fez uma proposta de me levar para o Santos com contrato de 3 anos, com um bom aumento de salário, aquela situação toda. E eu já estava com a possibilidade de assinar um pré-contrato, porque meu contrato já estava no final com São Paulo. E eu conversei com a diretoria de São Paulo. Falei: olha, assina comigo nos mesmos moldes, que eu quero continuar no São Paulo. Eu estava 9 anos no São Paulo. E o São Paulo falou: não, é 1 ano só e eu não vou assinar de 3 anos. Falei: mas eu tenho um pré-contrato proposto pelo Santos de 3 anos. E com isso, não, eu não vou deixar uma segurança de um contrato do Santos para ficar com contrato com 35 anos de 1 ano. E fui para o Santos. Tem toda a razão. E no meio desse meu contrato, o Cuca assumiu o Botafogo. E o Cuca foi meu treinador do São Paulo, uma pessoa, um contato até hoje, tem uma aproximação muito grande. Inclusive, o Cuca me trouxe vários problemas, que eu ficava com o radinho no ouvido, que o Cuca que inventou esse negócio de radinho, de falar com o irmão dele lá e eu ficar com o radinho no banco de reserva. Sim.
e o jogador era substituído em campo. Ô, Roger, você que mandou me tirar? Eu falei, não, rapaz, foi o Cuquinha lá em cima, o irmão dele que mandou, cara. Isso me trouxe problema, cara. Então o Cuca me deve essa ainda. E o Cuca estava no Botafogo, e o Botafogo estava em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Timaço do Botafogo, que era o Jorge Henrique, Dodô, o Alex, Leandro Guerreiro, Juninho, zagueiro. E eu jogar a 7ª partida pelo Santos e não ia poder sair, assinar outro contrato com o Botafogo. E o Vanderlei me chamou, o Fábio Costa estava afastado por disciplina, na época do Santos, e eu ia jogar o clássico Sansão, até contra o São Paulo, no Morumbi. O Vanderlei me chamou, falou, Roger, Cuca me ligou, falou que tá precisando de goleiro no Botafogo. Cara, eu vou ter que reintegrar o Fábio Costa no elenco. O Fábio Costa ganha tantos por mês, não tem como deixar ele afastado. Vai pro Botafogo, cara. Lá você vai ser titular, vai ter moral. Tal. E foi o que aconteceu. Saí da concentração do Santos, o Felipe jogou esse jogo, vim pro Botafogo, e para mim, Stefano, vou te confidenciar uma coisa. Foi a maior frustração da minha vida, maior ducha de água fria. Por quê? Eu estava como titular no Santos, meu 7º jogo, estava com a moral danada, jogando com um treinador que tinha confiança em mim, eu estava com ele no São Paulo há muito tempo, timaço do Botafogo, fiz minha estreia contra o Corinthians, no Pacaembu, ganhamos de 1-0, eu fui o melhor em campo. No último lance do jogo, eu tinha 4 dias de clube, no último lance de jogo eu arrebentei meu ombro, cara. Bati no último lance do jogo. Quando eu caí no chão, o médico entrou e falou assim, Roger, segura que faltam 2 minutos para acabar o jogo. Eu falei, doutor, você não está entendendo. Eu não estou fazendo cera, arrebentei meu ombro. Ele, não, rapaz, você não pode fazer isso, 4 dias de clube. E ali, para mim, eu decidi, eu vou tentar voltar a jogar, mas foi assim, 35 anos, final de carreira, era onde que eu podia estabilizar, ficar, jogar o resto da minha carreira. Então, para mim, foi... Fazer aquela despedida, né? Quem sabe, né? Ter um jogo de despedida, né? Dentro do meu estado, dentro da minha casa. Então, ali, para mim, foi pior. Foi a pior situação que eu passei no futebol. Aí depois do Botafogo não teve mais profissional na sua carreira? Não, aí depois eu fui... porque goleiro tem aquela frase, né, que os goleiros sabem, né? Ou é maluco, ou é aquilo que eu não posso falar aqui, porque tudo é problema hoje. E eu fui para a política, vereador da minha cidade. Eu ia chegar lá. Assim, para mostrar que eu sou doido mesmo, goleiro e político, o cara tem que ser doido, né, cara? Porque não é fácil não. Roger, seu grande ídolo no futebol, quando você era jovem, tal, espelhava em alguém, assim, algum ligado ao futebol, o goleiro podia ser assim, que você espelhava, poxa. Tafarel. Por isso que na época que eu fui na reserva, você imagina, meu ídolo Tafarel, e eu fui convocado para a seleção brasileira na reserva Tafarel. Eu dividi o quarto com ele. Eu não dormi, cara. Eu falo para você. Eu acordava em 1 hora de madrugada para ver se era ele mesmo que estava lá. Só que naquela época não tinha celular, senão eu mandava selfie para todo mundo. Tirava foto dele do lado. Se fosse hoje, Se fosse hoje, aquilo dali me dá um marketing, cara. Eu ia bombar no Facebook, cara, no Instagram. Verdade. Roger, você ingressou na cidade de Cantagalo, que é a sua cidade, onde você reside, onde você nasceu, para ser vereador. Você foi vereador por um mandato, depois foi candidato a prefeito, foi, Roger? Isso. Eu, na realidade, em 99, até nessa revista mesmo, até na Geo, revista, que eu perguntaram, depois de parar o futebol, o que você pretende fazer? A minha família é muito tradicional na política aqui. Meu avô foi um dos primeiros vereadores na época da UDN, que não era nem remunerado. Meu tio foi prefeito 2 vezes aqui na cidade. Então, eu sempre respirei política. Né? Assim, em 99 eu falei, não, meu sonho, minha expectativa é virar prefeito da minha cidade para tentar fazer alguma coisa diferente, até pela experiência que eu peguei, vivendo em Rio, vivendo em Santos, vivendo em São Paulo, igual que você falou. Você vê muitas coisas que deram certo, muitos projetos. O Marcelo, presidente de Santos, tinha um projeto maravilhoso no Guarujá. Então você vê muitas coisas que podem funcionar. E eu falei, não, tem que tentar fazer alguma coisa para que isso aconteça. Então já tinha isso em mente. E quando eu rescindi o contrato com o Botafogo, em dia 30 de julho de 2008, no próprio ano, a eleição era em outubro, eu me tornei vereador em 2009 aqui na cidade de São Paulo. Depois vim candidato a prefeito e não tive sucesso. 2012. Certo.
2012 você foi candidato a prefeito. 2016 concorreu, Roger? Não, aí eu já tinha apanhado muito da política aqui, vi que as coisas eram mais difíceis, mais complicadas de fazer e acontecer do que eu imaginei. Eu acho que tem que abrir mão de muita coisa que você tem como certo, até da tua pessoal. Ô, Roger, para a gente terminar tá encerrando o tempo útil do Instagram, aí eu vou encerrar e você